Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Arão, sou pastor do Campo Missionário da Serra, aqui no estado do Espírito Santo. E é com muita alegria que eu venho aqui partilhar um pouco da palavra de Deus e espero que, de alguma maneira, essa mensagem ela possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, a sua igreja, aonde quer que você esteja. O tema que nos foi dado para refletir nesta oportunidade foi por que Deus mandou orar. E eu gostaria de tomar como base o texto da palavra de Deus que está lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Orai sem cessar. Apenas esse pequeno trecho da palavra de Deus, eu creio que ele é suficiente para traduzir a essência desse imperativo divino para a sua igreja, para cada um de nós, nessa vida, nessa relação de intimidade de busca com Deus. Mas antes de responder à pergunta do tema da mensagem, eu quero fazer com que os irmãos pensem nessa esfera espiritual que está envolvida a oração. Nós somos chamados, nós somos vocacionados para estarmos em intimidade, em busca de Deus. E é certo que Deus já conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece os nossos anseios mais íntimos, os mais elevados e aqueles mais simples, que muitas vezes a gente nem dá tanta atenção para elas. Mas é preciso lembrar que ao pedir, ao orar, ao buscar a Deus, devemos ter alguns cuidados. Eu vou tomar aqui a fala do Dr. Carson, professor norte-americano de teologia, e ele diz o seguinte a respeito da oração, abre aspas: Nosso Pai Celestial não é meramente uma máquina que libera guloseimas se apertarmos os botões certos. Ele é uma pessoa e espera que nos interajamos com ele de maneiras pessoais, com submissão, fé, pedidos, ações de graças, submetendo tudo a ele finalmente em plena certeza de que ele sabe o que é melhor. Bem, se Deus sabe o que é melhor para nós, se ele conhece os nossos pensamentos, os nossos anseios, aí sim a pergunta surge para os nossos corações: por que Deus então nos manda orar? E eu sei que tem várias respostas que poderiam ser dadas a essa indagação, mas eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui, de falar de duas razões pelas quais eu entendo que Deus nos mandou orar. E a primeira razão é porque a oração ela nos leva a sermos íntimos de Deus. Lá em Salmo, no capítulo 25, versículo 14, o salmista diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quando nós buscamos a Deus através da oração, nós ganhamos, na verdade, uma vida de intimidade, de relacionamento profundo com Deus. Foi assim que o profeta Jeremias também anunciou ao povo de Israel, lá no capítulo 29, no versículo 13, ele diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sabe o que é bom para cada um de nós. E nesse caso, quando nós entendemos que orar é falar com Deus, eu entendo que isso não pode ser algo pesaroso. Orar não pode ser um peso, uma obrigação, como se nós tivéssemos de fato que carregar um fardo na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Orar
deve ser uma relação de confidências entre filhos e o Pai. Talvez tenha sido exatamente por isso que Jesus nos instruiu a entrar no nosso quarto e ali orar para termos um relacionamento íntimo, sincero com Deus. E foi nesse mesmo contexto onde Jesus nos adverte em relação à nossa oração, a forma de nós nos expressarmos diante de Deus, para que nós não venhamos a ficar fazendo aquelas vãs repetições, achando que a eloquência das nossas palavras ou o rebuscar dos nossos termos sejam em si a expectativa de Deus das nossas vidas. Pelo contrário, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, e quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao muito falar serão ouvidos. Nós lembramos muito bem daquela passagem, daquela experiência que o profeta Elias, ele teve com os profetas de Baal, quando já lá para o meio-dia, ele então começa a zombar dos profetas, inclusive dizendo: gritem mais alto, fale mais alto, que de repente dar-se-ia o caso deles estarem dormindo. Então, era uma prática pagã, mundana, essa gritaria para achar que vai chamar a atenção de Deus com as suas palavras. Deus não se impressiona com palavras, mas Ele espera que nós busquemos essa intimidade com Ele. Então, a oração, nesse primeiro momento, é porque Deus espera que nós tenhamos intimidade com Ele. Em segundo lugar, eu entendo que Deus nos mandou orar porque a oração, amados, é o único canal de conexão direta com Deus. E isso aqui é muito sério, porque não existem lugares sagrados onde Deus irá te ouvir. Para falar com Deus, para ter intimidade com Deus, nós podemos estar em qualquer lugar. A palavra de Deus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Dessa maneira, nós entendemos que não é preciso ficar preocupado com o lugar aonde nós vamos buscar a Deus, como se houvesse um lugar de fato onde Deus de fato vai falar. Essa é uma preocupação antiga, né? Não pode ser a nossa preocupação, até porque Deus deixou isso bem claro para o seu povo, né? Quando Davi foi construir o templo, a preocupação era aquela preocupação de que ele se tornasse um lugar mais importante do que o Senhor. Então Deus disse para Davi: olha, eu não habito em templos, em tendas feitos por mãos humanas. Partindo daí, nós podemos dizer o seguinte, que nós não precisamos de montes sagrados, de templos suntuosos, nós não precisamos de profissionais da fé para sermos conduzidos à presença de Deus, para nos aproximarmos de Deus. Nós não precisamos de nada disso. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Nós agora temos livre acesso. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu sangue, do seu corpo. E esta é a verdade para cada um de nós. A oração, ela deve nos levar a entender que Deus deixou esse instrumento de conexão direta com Ele. Nós não precisamos de intermediários para orar. Nós podemos e devemos orar uns pelos outros, porque a oração, por ela nos aproximar de Deus, por ela nos tornar íntimos de Deus, nós podemos confidenciar aí nesse nosso amigo as coisas com as quais nós nos afligimos.
e também com as quais afligem as pessoas com as quais nós convivemos. Por isso a oração deve ser essa intensa busca constante, orai sem cessar, porque se é de fato algo que nos leva a nos aproximar, que nos leva a termos intimidade com Deus, não pode ser algo esporádico, que a gente faça de manhã e aí de tarde a gente passa e esquece. Não, a oração deve ser algo constante, incessante, pleno, o tempo todo. E dessa maneira eu gostaria de desafiar a cada um dos amados irmãos a buscarem cada vez mais o Senhor, a se entregarem a Ele, a se derramarem diante do Senhor e terem prazer em estar na presença do Senhor. Espero que essa reflexão nos conduza a levarmos a oração àquele patamar da amizade, que Jesus disse: agora já não vos tenho chamado de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, amados, é essa relação de amizade, de proximidade, que eu entendo que a oração, ela faz sentido nas nossas vidas. E é por isso que Deus nos mandou a, então, viver essa vida de oração. Orai sem cessar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu emprego, e aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor esteja constantemente sobre a sua vida, para o louvor da glória do seu nome. Assim nós cremos e esperamos para a glória do Senhor Jesus. Deus os abençoe, em nome de Deus.